História da empresa Expresso de Luxo e Silva, fundada por Dimas José da Silva em 1948. No primeiro contato do mineiro de Dimas José da Silva com o universo do ônibus, ele estava do outro lado do balcão. Trabalhava com um tio em uma concessionária Chevrolet na cidade de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, onde eram comercializados caminhões e automóveis e perua da marca. Na época, era comum que peruas também fosse utilizado como lotação. Quanto aos pequenos caminhões, alguns eram igualmente transformados em jardineiras. Estar ali, no meio daquele poucos veículos, ouvindo de vez em quando o ronco de motores, respirando fumaça e sentindo cheiro de gasolina, era tudo quanto o rapaz podia querer. Não podia imaginar que nas 6 ou 7 décadas seguintes iria ampliar enormemente aquele universo e tornar-se um grande empresário do setor do transporte rodoviário de passageiros. Em 1948, já com 9 anos de casa e com 24 anos de idade, com o volume de vendas continuou aumentando. O jovem Dimas concluiu que transportar passageiro só podia ser um bom negócio e assim fundou a Expresso de Luxo e Silva. Seguiu os trâmites usuais da época. Primeiro, encomendou um chassi de caminhão da Chevrolet na General Motors e quando ficou pronto, viajou até São Caetano do Sul, onde ficava a fábrica, para retirar o veículo. O chassi saía da montadora totalmente pelado, como se dizia, só o para-brisa e um banco de madeira. Dirigiu nessas condições, vestido uma capa de chuva e um chapéu de palha e um óculos escuro. Dimas fez a viagem de 3 dias entre São Caetano a Belo Horizonte. Era dezembro, chovia muito e praticamente não havia estrada. Na capital mineira, mandou instalar uma carroceria que era totalmente de madeira. Vidros e para-brisa só improvisados e nas janelas apenas sanefas de lonas. 2 anos depois, em 1950, a General Motors lançou o seu chassi para ônibus e decretou, pelo menos formalmente, o fim da jardineira. Ao fornecer o produto à rede de concessionária, a montadora instruiu os seus revendedores a não usarem o termo jardineira quando se referia a ele. Deveria ser chamado de ônibus, tal como se fazia nos Estados Unidos. Mesmo assim, sabendo-se que logo iria receber aqueles pequenas carrocerias que todo mundo teimava em continuar chamando de jardineira. A relação com o tio vinha de longe. Estava com 15 anos quando ingressou na empresa, nas condições de aprendiz. Em 1939, bastaram 2 anos para que o tio notasse sua qualidade de comerciante e lhe oferecesse sociedade que duraria até 1956, quando comprou uma revenda Chevrolet só para ele na cidade próxima de Patrocínio. Dimas mudou-se para lá e se tornou-se rapidamente um grande vendedor de veículos da marca Chevrolet. Em relação dos seus clientes de ônibus estava, por exemplo, Odilon Santos, dono da aviação Araguarina, de Araguari, Abílio Gontijo, dono da aviação Gontijo, de Carmo do Paranaíba, a Expresso Braga, de Josias Moreira Braga, de Serra do Salitre, a Aviação Moreira, de João Moreira, de Carmo do Paranaíba, a Real Expresso, de José Augusto Pinheiro, a Real Autopeças, de Anísio Cury, a Aviação São Cristóvão, de Ataíde de Deus Vieira, que era de Patos de Minas, a Expresso São Luís, que pertencia a Abadio Pereira Cardoso, que era de Nova Ponte, Minas Gerais, a Expresso União, que passou para as mãos de Constantino Oliveira, que era de Patrocínio, entre outros grandes pioneiros do transporte, que é a Aviação Sertaneja, Pássaro Verde, entre outros. Por 3 anos consecutivos, sua concessionária foi a maior revendedora da marca em Minas Gerais e por um desses anos foi também a maior do Brasil.
No testemunho de Dimas José da Silva, o ônibus GM foi um produto de muito boa aceitação, que abasteceu satisfatoriamente o mercado brasileiro entre 1950 a 1961, quando cedendo à concorrência dos veículos a diesel da marca Mercedes-Benz. Teve sua produção encerrada. A diferença era tão grande que Dimas, mesmo sendo revendedor Chevrolet, mandou montar uma carroceria GM sobre um chassi de ônibus Mercedes-Benz para experimentar. Segundo disse, obteve um bom resultado, espetacular na parte de consumo e de combustível. Adaptei para meu uso e não parei de vender, explicou. O veículo híbrido foi usado pela Expresso de Luxo Silva na linha Carmo do Paranaíba a Patos de Minas. Ainda estava lá quando Dimas da Silva passou a empresa adiante no ano seguinte. Mas é preciso voltar no tempo para saber que, em 1958, já em patrocínio, Dimas da Silva fundou a Expresso União, empresa que continua atuando nos dias de hoje, agora nas mãos do empresário Constantino Oliveira. Tanto ao criar a Expresso de Luxo Silva como fundar a Expresso União, Dimas chamou alguns de seus irmãos para ajudar a tocar o negócio. Com isso, começou a desenvolver o estilo de atuação empresarial que o acompanhava por toda a sua vida. Nos 50 anos seguintes, foi sempre um grande comprador e vendedor de empresas de ônibus. Principalmente soube montar e implementar muitas empresas, sempre arrebanhando inúmeros sócios ou parceiros na sua definição preferida. Entrevistado para este livro, garantiu que sozinho não era dono de uma única empresa e declarou sua preferência por incluir sistematicamente um ou mais sócios na montagem de cada negócio, ou mesmo na compra de um já montado. Conheço pessoas que gostam de trabalhar sozinho, prefere comandar tudo e dizer que tudo é dele. Mas não é o meu caso. Prefiro ter mais gente à minha volta, ter sócios e companheiros. Sempre os meus empreendimentos em empresas foram com sócios. Eu fiz sempre assim. Entrava com a parte principal da negociação porque tinha mais idade, mais experiência geral. Geralmente, os outros sócios era gente que trabalhava comigo. Eu punha cada um em cada empresa. Já houve casos em que cheguei a financiar as contas de profissionais que eu fiz questão de tomar como sócio. Para a gente trabalhar numa empresa e trabalhar bem, é importante ter interesse. E quem tem mais interesse do que o dono? Quando a gente é dono do boi, pega o bicho pelo chifre, dizia os antigos. Outro motivo de ordem prática foi ter chegado à conclusão de que sozinho provavelmente não daria conta de administrar diretamente tantos negócios. Então olhava em volta e enxergava condições para fazer de um ou outro amigo um funcionário ou um possível sócio. Muitos desses negócios deram certo, outros não. Os que não deram certo foram logo resolvidos. Os bem-sucedidos continuaram, eles sempre à frente do empreendimento e nas condições de sócio majoritário. No setor de transporte de passageiro, não é difícil encontrar empresários que, em um ou outro momento, foram sócios desse mineiro, nascido na pequena cidade de Guarda-Mor, no ano de 1926, sétimo filho de uma família de 12 irmãos. A relação das sociedades chegou a ser quase tão grande quanto a lista de amigos. Na Bahia, por exemplo, foram 5 diferentes sociedades. Em Belo Horizonte, 2, Pássaro Verde, Viação Presidente. E em Presidente Prudente, uma, a empresa Andorinha, em Tatuí, mais uma urbana em Umuarama, Paraná, mais outra também urbana, assim como em São João del Reis, acrescentou-se à lista mais
uma tantas empresas de operação exclusivamente urbana. Como único fundador, ele abriu 4 companhias: Expresso de Luxo, Expresso União, Rápido Transilva e Viação Presidente, para as quais logo cuidou de encontrar alguns parceiros. Como é sabido no setor de transporte rodoviário, cada um dos segmentos urbano, intermunicipal, interestadual e internacional deve ser operado à sua própria maneira. Participar de tantas empresas com diferentes formas de atuação nunca foi problema para Dimas José da Silva. Na sua maneira de ver, a diversificação sempre foi uma necessidade devido às variações de rentabilidade de cada um dos segmentos. Como no Brasil, as tarifas são fixadas pelos poderes municipais, estaduais e federais, as políticas tarifárias costumam mudar de governo para governo. Dimas sempre considerou que atuar nos 3 níveis é uma forma de buscar o equilíbrio do negócio. Em seu depoimento, também deu algumas indicações de como conseguiu manter sempre uma boa relação com tantos e tão diferentes parceiros. É preciso ter uma certa tolerância, uma certa habilidade, uma certa diplomacia, senão você acaba dando trombadas a toda hora. Não vou dizer que não tive trombadas. Tive alguns desentendimentos, mas sempre achei que é preciso ter bom senso para lidar com as pessoas e para resolver o problema. Não se pode deixar que um eventual atrito possa prejudicar o negócio, porque acabar com um negócio por causa de uma desavença. Mesmo as desavenças sempre podem ser superadas, pelo menos no modo de ver do empreendedor Dimas José da Silva. Uma de suas histórias prediletas para ilustrar a receita do administrador de conflitos envolveu a Andorinha e uma outra empresa em que, determinado momento, teria invadido sua área de atuação no sul do Mato Grosso. Apelos, reclamações e recursos concedidos não surtiram efeito e as duas companhias continuaram a desentendendo. Um dia, cansado das pendengas, Dimas ponderou aos seus sócios da Andorinha: é melhor a gente se unir. Procurou o concorrente e propôs que criasse em parceria uma terceira empresa, que já nasceria com 150 ônibus da Andorinha e 250 outros, sendo a participação societária de 50% para cada uma. No caso, os 100 ônibus a mais indizido da concorrência e a seguir dividido por 2 constituíram a indenização pelas eventuais perdas da Andorinha. A proposta foi aceita e a terceira empresa vai bem, muito obrigado, que é a Aviação Mota. Dialogar, combinar tudo brevemente é a forma de agir de Dimas José da Silva. Com frequência, ele costuma lembrar aos seus interlocutores que existe terceiros interessados, uma de suas frases prediletas. O que é bom para todos. O que é bom para um só não funciona. No nosso negócio, as coisas têm que ser boas para nós, sócios, e boas também para os nossos usuários, aqueles aos quais nos servimos. Conforme disse no seu depoimento, a compra da empresa de transporte Andorinha por 2 grupos de empresários, articulado por ele em 1967, seguiu exatamente esse figurino. Primeiro juntou-se alguns outros sócios para definirem quanto estava disposto a investir. Em seguida, buscou os sócios minoritários da Andorinha e acertou a compra de 40% das ações. Por fim, a tarifa mais delicada, a mais difícil, foi conversar com José Leme Soares, fundador da companhia Andorinha e um dos pioneiros do transporte rodoviário de passageiro do Brasil. Na conversa, adiantou que seu grupo, por ser numeroso, somente se interessava pela compra da maioria das ações. A resposta do fundador foi direta, bem ao seu estilo.
Vou lhe contar um segredo desta negociação. Ficará com esta empresa quem me deixar dentro do negócio. Quem quiser me tirar, não vai receber. José Lemes tinha 59% das ações e, diante da concordância de Dimas José da Silva em mantê-lo no negócio, exclusivo na condição de presidente da empresa Andorinha, aceitou se desfazer de 29%. Posteriormente, assumiu o cargo seu filho Alter Lemes Soares, que foi sucedido anos à frente por Alter Lemes Filho. Desde o início, o controle acionário foi dividido igualmente entre a família Lemes, o grupo de Dimas José da Silva e o grupo de Paulo Constantino. Essa estrutura se projetou no tempo e resultou no contínuo desenvolvimento da Andorinha ano após ano, como disse Dimas José da Silva. Todo negócio é bom dependendo de quem toca e como toca. O meu lema é tocar bem, o melhor possível e obter resultado, sem dar prejuízo aos outros e preservando os seus direitos. O fato de ter interesse em muitas empresas geograficamente distantes uma da outra e seu jeito todo pessoal de administrar que não preside do olho no olho faz com que esteja sempre viajando. Nunca se afasta do cronograma. Uma visita mensal a Belo Horizonte, Presidente Prudente e Salvador, e cada 3 meses uma visita a Fortaleza. De 2 em 2 meses, visita a cidade de Marília, Tatuí e Umuarama, no Paraná. Finalmente, a cada 15 dias, uma visita a São Paulo e, muito raramente, uma viagem à cidade de Brasília. Alguém fez um balanço e concluiu que, por um período de 10 anos consecutivos, Dimas da Silva manteve uma média superior a 90 viagens por ano, cerca de 7 ou 8 por mês. No início, utilizava avião de carreira para o seu deslocamento. Mais tarde, adquiriu um avião particular. Passando alguns anos, voltou aos aviões de carreira, que, por serem grandes, dificilmente deixam de pousar nos aeroportos programados, mesmo quando as condições meteorológicas não são as ideais. Ao avaliar sua trajetória como empresário, Dimas José da Silva destacou como os 2 fatores mais importantes para seu sucesso: o empenho contínuo em prestar o melhor serviço e sua filosofia de sempre buscar parceiros para fazer em conjunto tudo o que os outros preferiam fazer sozinho. Em tudo o que a gente organizou, sempre me dediquei a oferecer garra, pontualidade e bons serviços, porque através disso vem a preferência e, como consequência, o sucesso. Desde criança, trabalhei com sociedade e me dei bem, porque assim a gente aproveita quem quer trabalhar. Dimas José da Silva, ele faleceu em 16 de novembro de 2021 em Belo Horizonte com 97 anos. Já a sua primeira empresa a ser fundada, a Expresso de Luxo, ela opera até os dias atuais, hoje sobre as mãos de Bárbara Camila Pereira Batista e Robert Lucas Teixeira de Rezende, operando na linha Patos de Minas, Lagoa da Prata, Carmo do Paranaíba a São Gotardo. E sua segunda linha hoje é operada pela a Expresso União, que também foi fundada por ele, que liga Paracatu a Uberaba, passando por cidades do Guarda-Mor, Patrocínio, Santa Juliana e ligando Uberaba. E assim eu deixo mais esse vídeo aí de mais um pioneiro do transporte que saiu aí da região do Triângulo Vale do Paranaíba. E até o próximo vídeo.